enxurrada de comentários tomou conta das redes sociais, assim como das rodas de conversa, a partir da determinação do projeto de lei que propõe igualar a prática do aborto após a 22ª semana ao homicídio doloso. O assunto gerou repercussão até mesmo fora do país. Entenda o que foi definido e o que pode ser aplicado. Primeiramente, é importante a gente entender que o aborto ele é crime no Brasil, certo? Esse é o primeiro ponto. Só que a lei, o próprio Código Penal, traz algumas exceções aonde ele pode ser realizado, certo? No Código Penal nós temos duas exceções e o STF recentemente não, já tem algum tempo, ele criou essa terceira exceção. Quais são elas? Primeiro, caso a gravidez ela resulte, ela traga um risco à mãe, pode ser realizado o aborto. Em casos de resultante de estupro, então isso ele pode ser realizado também, ou quando aquele feto, né, aquele bebê, ele é um bebê que é anencéfalo, né? Existe ali uma malformação cerebral. Então isso é o STF, o entendimento do STF não tem no Código Penal, mas o STF também disse que pode ser realizado o aborto. Então nós temos essas três possibilidades. Só que é o seguinte, o Código Penal ele não traz quando esse aborto pode ser realizado. Ou seja, se ele não traz quando, entende-se que ele pode ser realizado em qualquer momento durante a gestação, certo? O PL, né, até no número 1904 de 2024, ele quantifica aquele tempo em que o aborto ele pode ser realizado ou não, certo? E é interessante que ele criminaliza o aborto realizado após a 22ª semana, certo? Mesmo que em casos de estupro. Ou seja, ali a vítima ela vai poder realizar esse aborto somente até a 22ª semana. Após isso, ele não pode ser realizado, né? E o que está sendo muito discutido é a questão da pena, né? Porque se esse aborto for realizado ali a partir da 22ª semana, esse PL ele equipara-se esse crime como homicídio simples, né? Ou seja, hoje a pena seria ali de 1 a 3 anos, certo? E ele passaria para um homicídio simples, de 6, podendo chegar até a 20 anos de prisão. Essas duas hipóteses que eu disse que é em questão de trazer algum tipo de risco à vida da gestante, ou em caso de estupro, já tem previsão lá no Código Penal. Essa questão da anencefalia é uma coisa que é recente o estudo, ou seja, recente assim, a gente está falando de questão do século XXI para cá, né? Lembrando que o Código Penal é de 1940. Então, naquela época, não teria possibilidade de descobrir essa doença, essa malformação cerebral no feto. Então, isso, né, até o entendimento do STF é que não tem necessidade de a mãe vir a dar à luz essa criança nascer, sendo que ela não tem nenhuma expectativa, né, de vida após esse nascimento. Então, esse caso da anencefalia é um caso de mais de uma década, se não me engano, a decisão é de 2012. Então, esse é o entendimento, né? Agora, o PL, sim, é um projeto de lei, né, onde ele vai tramitar na Câmara, né, não tem nada decidido ainda, existe somente o interteor do PL, né? Então, está sendo discutido por várias comissões, direitos humanos, enfim, para poder chegar naquele momento de votação. Não existe esse prazo, enfim, mas ele já foi caracterizado como um tema de urgência dentro da Câmara, certo? Então, ele é basicamente, né, ele vai ter que ser aprovado, né, por todos os deputados ali, a maioria dos deputados, a maioria simples dos deputados, para poder ser encaminhado para o Senado Federal, né, ou seja, a aprovação dentro do Congresso e depois, né, futuramente aí uma sanção ou veto do Presidente da República. Para o GR News TV, Júlia Mendonça.